Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. E agora a gente fala de política com ele, Mário Flávio. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Pois é, começando mais um cafezinho aqui, né, no Jornal da Cidade, né, falando aqui de diversos assuntos que sempre são interessantes para vocês. E hoje, né, trazendo aqui ações, né, que a gente possa falar da política, né, porque não para, né, afinal de contas todo dia, como diz o outro, todo dia tem novidade. E hoje a gente vai trazer aqui, né, Laís, um encontro, né, que teve entre o prefeito Rodrigo, né, e o ministro Silvio Costa Filho, ou popular Silvinho, né, como é conhecido aí no meio político. E nesse encontro, né, foram anunciadas possíveis novidades aí para o aeroporto de Caruaru. Lembrando que eu disse logo quando Silvio Costa Filho começou a especular, né, o nome dele, se especular o nome dele para ministro, né, dos Esportes e Aeroportos, eu disse, olha, primeiro ele foi especulado para ministro do Esporte, né? Depois houve uma mudança lá, né, com o governo Lula cedendo o Ministério do Esporte e Aeroportos e deslocando o antigo ministro, que era o Márcio França, para outra pasta. Então, essa ideia aí, eu disse que poderia melhorar não só o aeroporto do Recife, que já é um aeroporto muito bom, diga-se de passagem, um dos melhores do país, mas poderia desencadear uma série de investimentos para aeroportos do interior, entre eles Caruaru. No seminário Ouvir para Mudar, aí, que a governadora Raquel Leira faz pelo interior do estado, um dos primeiros que ela foi em Serra Talhada, o ministro já anunciou uma requalificação para aquele aeroporto de lá, e dessa vez, ontem foi um vídeo, né, do prefeito Rodrigo com o ministro Silvio Costa Filho, e aí o prefeito apresentando a ele, né, o projeto do aeroporto, e aí podem sim vir investimentos, e a cidade de Caruaru tem um aeroporto do tamanho que ela merece ter, né? Pois é. Afinal de contas, as pessoas dizem, mas a distância para o Recife, ela dificulta essa questão do aeroporto maior. O pessoal inventa todas as desculpas para justificar a ausência de investimento nesse aeroporto daqui. Mas eu acredito que, independentemente, né, disso, né, claro que tudo é comércio, né, tudo é comercial e precisa de um roteiro para que uma empresa possa ter lucro e venha aqui operar em Caruaru, mas eu acredito que a quantidade de gente que precisa pegar um voo, né, e quando acho que a própria operadora ela poderia detectar, né, quando uma pessoa fosse comprar um voo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas, para fora do país, saindo, né? Tiver saindo, ó, tem uma rota saindo aí de Caruaru, que a pessoa que fosse daqui de Caruaru, que fosse Santa Cruz, de Toritama, né, do interior do estado, que fosse daqui nossa cidade, que a gente gera influência para dezenas de municípios e só por dia que tem mais de 1 milhão de pessoas circulando de fora. Então esse pessoal, todo dia tem gente viajando, ou para férias, ou para trabalho, ou para congresso, né, ou para assistir uma partida de futebol. Por exemplo, o jogo do São Paulo semana passada, teve amigos meus que foram para lá ver esse jogo, né? A final da Libertadores vai ser no Maracanã. Se o Palmeiras passar, por exemplo, é um time que tem uma torcida muito grande, né, aqui na nossa região. Então, com certeza vai atrair gente que vai para lá, né? E por aí vai, até que passe, se o Boca Juniors passar, por exemplo, também, né, as pessoas se interessam para ver um jogo como esse. Não é um jogo muito comum de se ter. Então, todo dia tem atrativos aí para as pessoas daqui do Agreste viajarem, pegarem voos aí. E um voo saindo aqui, ou com escala no Recife, ou sem escala direto para São Paulo, eu acho que, ou Rio, né, eu acho que teria, sim, uma movimentação interessante. E às vezes também você quer receber caravanas de outros pontos, né, do mundo até. No São João, por exemplo, aí tem que ir para Recife, de Recife vem para cá. E a mesma coisa quando a gente vai viajar, né? Tem que ir para Recife, o carro fica no aeroporto, depois você paga lá 4, 5 diárias e é o dinheiro que você economizaria, inclusive também com gasto com combustível. A cidade e as cidades vizinhas têm muitas feiras de negócio, Mário. Vem muita gente de fora. Isso também atrairia mais expositores, compradores, né? A gente sabe, Laís, que com a pandemia, né, acelerou o processo de vendas online.
cada dia aumentou mais. Agora, tem horas que é necessário ainda a presença física das pessoas para uma negociação, para olhar no olho, para você conhecer melhor a pessoa, para você ganhar a confiança da outra. E esse tipo de situação ainda se faz presencial, né? Então, às vezes a pessoa tem um cliente que vende peças, né? E ele compra há 10, 15 anos e não conhece a pessoa, não conhece onde é a peça que ele leva para outro já é fabricada. E isso aí tudo facilita. Você com um voo direto indo para cá e outro voltando, você facilita tudo isso para as pessoas aí. Então, acho que tem sim atrativo, né? E a cidade merece ter um aeroporto, né, que a gente possa se orgulhar e dizer, ó, o aeroporto de Caruaru é um aeroporto que pode receber qualquer tipo de aeronave. E não só aeronave de pequenos portes, né, como acontece hoje. Então é interessante essa movimentação que o prefeito Rodrigo faz. Ele também ontem esteve lá em Brasília para uma reunião, né, do PAC, né, de distribuição de recursos do PAC. Ele está conhecendo bem esse projeto, porque ninguém melhor do que o prefeito para dizer, ó, se vai destinar recursos para Caruaru, eu preciso disso, daquilo, né? de recursos para essas áreas aqui, né, para outras áreas. E aí ele vai dizer lá. E ele também, além do Silvio Costa Filho, ele foi, quem foi o anfitrião dele lá em Brasília, digamos assim, foi o deputado federal Clodoaldo Magalhães. Então é um deputado que teve o apoio, se eu não me engano, de 4 vereadores na eleição do ano passado. Ele vem se aproximando de Rodrigo, e há quem diga que o PV pode ser o destino, inclusive, do prefeito, né? Porque o PSDB vai ficando um partido que a situação de Rodrigo ela não é das mais confortáveis, digamos assim, porque não se oferece condições para ele comandar o partido e conduzir o processo de reeleição dele aqui na cidade de Caruaru. Até agora não foi feito isso. O prazo era em agosto e não foi feito. Então as pessoas elas esperam aí a situação, o sinal verde da direção estadual do PSDB, que é capitaneada por Raquel Lira, a governadora. Raquel não tem tempo, porque só vive todo dia com a agenda intensa. E Rodrigo precisa organizar a vida dele, afinal de contas tem eleição e a oposição não para de se movimentar. Você vê todo dia a movimentação, né, do ex-deputado Zé Queiroz. Esse fim de semana, por exemplo, o deputado federal Fernando Rodolfo e o ex-deputado Eric Lessa estavam percorrendo agendas aí na zona rural, né, e por aí vai. E lembrando que Lessa pode até não ser candidato ano que vem, porque se ele sair do PP ele pode perder a suplência, mas existe uma chance, é difícil, é pequeno dele voltar à Assembleia caso, né, 3 deputados do PP sejam eleitos prefeitos ano que vem. Isso não é coisa do outro mundo não, porque o PP é um partido que vem forte na eleição do ano que vem com candidatos. Então, como aconteceu com o Edson Vieira agora, Eric Lessa também, o ano que vem, ele pode ser alçado aí para uma condição, né, de deputado, caso prefeitos sejam eleitos por parte do Partido Progressistas. Né, ele só assumiria em 2025, mas não deixa de ser uma situação interessante. Então a oposição vai se movimentando, o Rodrigo Pinheiro precisa se movimentar também, está se movimentando, mas ele precisa de um partido para organizar. Porque os grupos de vereadores estão sendo montados para disputar a eleição do ano que vem. Como eu disse aqui também outro dia, né, outrora aqui no jornal, né, os grupos serão formados, vai ter aquele grupo do Chapão, né, que deve ser o grupo do PSDB ou do partido que Rodrigo for. Vai ter o segundo bloco, né, daqueles vereadores que são intermediários, que estão na casa, jornalista José Carlos Florencio, mas que não conseguem ter a mesma votação daqueles que sempre têm muitos votos. E vai ter aquele terceiro bloco formado por suplentes, né, que perderam a eleição no último pleito, mas tem potencial de voto também. Talvez um ou outro ali vereador que queira entrar nesse grupo aí para fazer 1 ou 2 vereadores. Então vai ser uma eleição bem interessante, mas que os pré-candidatos a vereadores eles já começam a procurar aí o Rodrigo Pinheiro para cobrar dele, né, essa situação de como é que vai ser essa montagem das chapas. E como ele ainda não tem essa certeza no que diz respeito ao PSDB, então o que se comenta nos bastidores aí da política é que ele vai em busca sim de um partido para chamar de seu, e esse partido pode ser o PV. Lembrando que uma adesão de Rodrigo Pinheiro ao PV significa que ele entra no governo Lula, porque hoje o PV fez uma federação, lembrando na última eleição, com o PCdoB e com o Partido dos Trabalhadores, o próprio PT. Então, o Chapão sairia do PSDB e iria para o PV, nesse caso, se Rodrigo realmente confirmar a ida para o PV. Claro que é tudo ainda no campo das especulações, mas como existe essa aproximação muito grande do prefeito aí com
o Clodoaldo Magalhães, não seria nada de outro mundo, não. E além disso, né, além de ter, o PV acabaria, o prefeito acabaria ganhando uma vereadora para a base dele, que é a Perpétua, né, que hoje ela faz parte do PV, vai continuar do partido, mas oficialmente ela não é base do governo, porque a federação, formada aí por PT, PCdoB e PV, ensaia de lançar uma candidatura a prefeito, que pode ser a Rosa Amorim, pode ser o Leonardo Bulhões, que é presidente do PT aqui em Caruaru, e eles fariam parte dessa federação. Vamos aguardar os próximos passos aí da política, mas sem dúvidas, acho que o prefeito está certo, tem que a Brasília mesmo buscar recursos, e se ele acha interessante que se aproximando aí do governo federal, ele não perde tanto o eleitorado do ano que vem, e ao mesmo tempo ele faz um gesto, faz um aceno ao eleitorado de esquerda que estava pensando em votar em Zé Queiroz, né? É uma movimentação interessante, embora talvez ele tenha problemas com o pessoal mais conservador, mais de direita, mas que nas últimas eleições não vem olhando tanto para os partidos e para as ideologias, e mais para os candidatos, né, que estão se apresentando. E a população pode entender isso no que diz respeito ao prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro. Pois é, pelo jeito a gente vai ter um 2024 com uma eleição muito disputada, como a gente não via há muito tempo, né, Mário? Talvez do ponto de vista de disputa eleitoral, não, Laís, no que diz respeito a prefeito. Eu vejo hoje Rodrigo Pinheiro com uma vantagem boa em relação aos demais. Inclusive, semana que vem a gente vai divulgar uma pesquisa aqui para prefeito na Rádio Cidade. Boa. A gente vai ter mais ou menos uma noção de como é que está a situação atual, vai ter avaliação do mandato dele também, para a gente saber mais ou menos como é que está essa situação aqui. No começo da semana a gente avisa quando é que vai ser a divulgação dessa pesquisa e para que quem gosta de política acompanhe aí esses dados que a gente vai divulgar aqui na semana que vem. Perfeito, Mário. Você fala mais de política dentro do Manhã Cidade, não é isso? No Manhã Cidade a gente vai trazer aqui a deputada Marília Reis, a ex-deputada Marília Reis, criticando o Ouvir para Mudar. Ela subiu o tom aí contra os eventos que a governadora Raquel fez nos últimos dias. E aqui também vamos ter hoje o Douglas Rodrigues. Você que é usuário do SACEP, tá? Então fique atento que hoje a gente vai estar recebendo aqui a pessoa que é responsável pelo SACEP aqui no estado. Douglas, que era da Unimed e foi para o governo do estado. Então, se você tem dúvidas aí sobre o SACEP, 11 horas, Momento de Cidade, entrevista aqui dentro do Manhã Cidade, o professor Marco Aurélio vai receber o Douglas Rodrigues, que é uma figura bastante esclarecida e que vai trazer aí, né, os esclarecimentos sobre como anda o SACEP aqui no estado de Pernambuco. Perfeito, Mário. Obrigada. Bom fim de semana. A gente se vê agora segunda aqui. Se Deus quiser. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru.